Olá, pessoal! Hoje, então, dando início à nossa nova disciplina, que é Assistência em Primeiros Socorros. Essa disciplina é uma disciplina curtinha, são 30 horas. Eu vou fazer a avaliação dela como a gente fez em Assistência em Materno-Infantil, tá? Que foi uma avaliação, uma atividade avaliativa pelo Google Forms, também vai ser a mesma coisa. Muita coisa aqui, vocês vão ver que vocês já estudaram em disciplina de primeiros socorros, urgência e emergência, acredito eu que vocês já tenham tido. Então, eu vou tentar trazer assuntos mais assim relacionados a conteúdo que vocês ainda não tiveram, ou se tiveram, não viram tão a fundo, tá bom? Essa primeira aula é uma aula curtinha, uma aula mais simples, uma aula mais para introdução, onde eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente vai estudar. Então, vamos lá, gente. Primeiros socorros. Primeiro vamos definir o que são primeiros socorros, né? São os cuidados prestados a uma vítima de mal súbito ou acidente até que a ajuda especializada esteja disponível para fornecer assistência definitiva. Então, quando vamos supor um filho se acidenta em casa, caiu, ralou o joelho, o ato de você ir lá, cuidar dele, limpar o joelho, isso já é primeiro socorro, né? É o primeiro atendimento dado à vítima de algum acidente ou de algum mal súbito, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória. Então, esse primeiro cuidado, esse primeiro atendimento. E a gente vai ver mais à frente que existem pessoas especializadas para esses primeiros socorros e pessoas leigas, mas que atuam nesses primeiros socorros. É o caso da pessoa em família, né? Do ambiente familiar. Quando um parente, um filho, alguém se corta, se queima, esse primeiro cuidado, essa primeira assistência é oferecida de uma forma leiga, né, sem o devido conhecimento científico dos primeiros socorros, tá? Então, prestar os primeiros socorros não significa somente fazer uma respiração artificial, né, colocar um curativo num ferimento ou levar uma pessoa ferida para o hospital. Significa também pegar a mão de alguém que está ferido, tranquilizar os que estão assustados ou em pânico, dar um pouco de si. A gente sempre fala em primeiros socorros do atendimento à vítima, né? O que você vai fazer para amenizar aquele sofrimento, aquele desconforto da vítima naquele momento. Mas a gente esquece, pessoal, que tudo que a gente tem que prestar de assistência, de atendimento, tem que ter humanização. Então, o ser humano hoje em dia está muito distante disso. A gente aprende primeiros socorros, a gente aprende essa assistência em primeiros socorros, mas a gente esquece de como eu devo oferecer essa assistência, como eu devo prestar esse primeiro socorro, né? Então, é como fala aqui nessa citação, né? Não é só ir lá e fazer um curativo, é também ver como está o emocional dessa pessoa, é acalmar essa pessoa, é explicar para ela o que você vai fazer. Eu sempre falei para vocês em sala de aula, a gente não deve olhar apenas para o problema do paciente, né? Ou através do paciente, a gente tem que olhar para o paciente como um todo. Então, pensar que naquele momento a gente tem o foco ali, vamos supor, uma hemorragia, em tentar estancar essa hemorragia. Mas quem está por trás dessa hemorragia é um ser humano, que demanda cuidado, demanda atenção, né, demanda explicação. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem sim, por obrigação, que explicar para esse nosso cliente. Em outras palavras, é o atendimento imediato, sem os recursos básicos disponíveis para o suporte avançado à vida. Então, é aquele atendimento imediato. Está na rua, uma pessoa sofreu um acidente, você vai lá ajudar essa pessoa. Isso são primeiros socorros. Mas nesse momento ninguém tem ali um ambu, por exemplo, né, para ajudar numa ventilação. Ninguém tem ali, de repente, um material, um acesso venoso, um material para acesso venoso. Então, o primeiro socorro é isso, aquele atendimento imediato e que nem sempre, né, sem os recursos básicos para o suporte avançado à vida. Podem ser considerados como exemplos de situações de primeiros socorros os acidentes automobilísticos, afogamento, queimaduras, atropelamento, convulsões, asfixia, parada cardíaca, desmaio e engasgamento, entre outras, tá? Ou seja, a pessoa está numa situação que ela precisa da ajuda de outro, ela precisa do auxílio de outro, ela está numa situação de primeiros socorros, tá, pessoal?
Conceitos básicos, ó. Então, primeiro socorro, como a gente já viu, é o primeiro atendimento a ser prestado ainda no local a uma pessoa que sofreu um acidente ou um mal súbito até a chegada do cuidado especializado. Lembrando que o primeiro socorro não é só em ambiente extra-hospitalar. A gente também oferece primeiro socorro dentro do hospital. Imagine que você está cuidando de um paciente internado e ele começa a convulsionar. Até então ele não apresentou nenhuma crise convulsiva. Você não vai dar assistência? Você não vai lá proteger essa pessoa para que ela não se machuque durante a crise convulsiva? Isso é um primeiro socorro. A diferença é que dentro do hospital a gente tem recursos, né? A gente tem EPIs, a gente tem medicamentos, a gente tem materiais para administrar esses medicamentos. E na rua não, no ambiente extra-hospitalar, a gente não tem nada disso. Então, a gente demanda da chegada, a gente precisa comunicar algum setor específico, especializado para isso, para que ele vá até o local e aí sim prestar esses primeiros socorros de uma forma mais especializada, utilizando EPI, utilizando suporte básico e avançado de vida, tá?